com esse momento de adoração, nós queremos entregar ao Senhor, ó Pai amado, quem nós somos. Pedimos ao Senhor, nos levanta nesse tempo para mudar realidades da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa rua, dos nossos amigos, da nossa cidade. Pai, eu apresento a minha vida hoje como uma oferta viva ao Senhor, dizendo: Pai, receba a minha vida na Tua presença esta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Traga ao altar do Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Eu acho lindo quando Deus ele começa a mover no coração das pessoas. Nosso irmão Iverson me chamou ali no cantinho e ele disse o seguinte: pastor, eu estava ali e meu coração começou a queimar, dizendo que eu poderia fazer alguma coisa por alguém. E eu tenho esse casaco que eu gosto muito, ele é novo. E ele falou, e o Senhor falou no meu coração: entrega no altar. Entrega no altar, porque você tem outros, eu vou te dar condição de comprar outros. Mas tem gente que precisa sentir um calor hoje, que precisa ser abrigado, que precisa de cuidado, que precisa desse carinho. De repente está dizendo: ah, pastor, eu tenho tantos casacos em casa. Mas eu não estou falando de você aumentar a sua coleção. Eu estou falando de você que hoje falou assim: cara, eu preciso de um casaco que eu não tenho. Tá mal, esse frio me pegou de surpresa. Tem alguém que quer se manifestar publicamente dizendo: eu sei que é para mim? Eu vou deixar aqui no cantinho depois, tá? E se você desejar, se o seu coração, se você estiver precisando, se o seu coração estiver queimando por isso, você pode vir aqui, está aqui no cantinho. É uma oferta, foi entregue no altar, e essa oferta é para ser compartilhada com os filhos. Amém? Ah, pastor, eu tenho tanta vergonha. Às vezes Deus ele quebra o nosso orgulho através disso. A gente não sabe ser abençoado às vezes. Quantas vezes eu já fui abençoado pelo altar, de pessoas que compartilharam pelo altar. Então, se o seu coração estiver sendo tocado pelo Senhor durante a palavra, durante o culto, está ali no canto. Amém? Quero convidar a nossa missionária Ana. Ana está aí, ela acabou de chegar da missão das Olimpíadas. Ela já chegou? Vem cá, Aninha. Ela vai compartilhar para vocês um tempinho, 10 minutinhos. Ela vai compartilhar um pouco como foi esse período. Fique à vontade, filha. Paz, igreja. Boa noite. Vocês estão bem? Com frio? Eu estou com frio, sinto bastante frio. Então, não vim preparada para Angra, para toda essa chuva, né? O tempo que mudou. Mas quando eu cheguei, Deus falou comigo sobre passar pelos lugares e compartilhar com as pessoas que foram junto comigo sobre o que eu vivi. Isso também é parte da missão, né? Muita gente que está aqui hoje investiu nessa missão. Então, voltar e compartilhar dos feitos do Senhor
como a mulher samaritana que recebeu a vida, recebeu salvação, redenção, e ela voltou para compartilhar. Então, eu vim compartilhar não só sobre a salvação que eu recebi, mas também das pessoas que receberam lá na Europa. E aí eu preparei um pequeno slide. Eu fui com uma equipe de artes e evangelismo. Então a gente foi para trabalhar com artes especificamente, usar as ferramentas para chamar a atenção, para falar da mensagem e através disso criar relacionamento com as pessoas e evangelizar. E aí, quando eu cheguei lá na minha primeira semana na Itália, o Senhor falou comigo sobre o livro de Abacuque, que fala, né? Tem um versículo bem específico que fala: as terras que você desolou, agora elas virão e desolarão você. E aí veio para mim, né? As terras que a Europa... Gente, a palavra me sumiu. Alguém me ajuda? O que a Europa fez aqui? Colonizou, obrigada. As terras que a Europa colonizou, agora nós vamos colonizar eles. Não com, não sei, política ou um Estado, mas nós vamos levar Jesus, porque eles precisam. E aí o texto que veio, né, e era uma coisa que a gente compartilhava muito nas ruas, é o texto que está aí no próximo slide, que fala: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, tudo que a nossa vista alcança, assim como a gente vai na praia e a gente vê o mar cobrindo tudo, assim a glória, o conhecimento da glória do Senhor vai se encher. E o mais legal é que a gente testemunhou que nos lugares por onde a gente passava, aonde a gente olhava, assim, a direção que a gente olhava, tinha gente recebendo a mensagem. A gente foi para um movimento onde tinha mais de 500 pessoas envolvidas em evangelismo de rua, em Paris. É muita gente. Não sei em quantos que a gente está aqui. Eu não sou boa com essas contas. 400, 500, não sei. Mas imagina, um lugar cheio de gente, e aí é como se toca um alarme e todo mundo vai assim, corre para compartilhar com as pessoas. E cada um ia para um lugar direcionado pelo Espírito Santo e compartilhava da palavra. E aí, nos próximos slides, eu fui colocando só algumas fotos, né? Do que aconteceu lá. E aí a gente passava, apresentava uma dança, um teatro, e aí conversava com as pessoas quando terminava. Aí nessa segunda foto, essa foto nesse canto aqui, a gente estava na Itália ainda, e era um grupo de adolescentes franceses que estavam lá tirando férias. E aí a gente vê, né, a realidade da Europa. Quem aqui assistiu a abertura das Olimpíadas? Todo mundo viu a polêmica que foi, né? E não teve repercussão em Paris, na Europa. Para a gente foi muito chocante, né, para a realidade brasileira. Mas para eles lá era normal. Então, tudo que eu estava vendo na internet dos meus amigos brasileiros, lá passou despercebido. E aí você vê algumas jovens na foto que elas realmente estavam ali, né, nesse período de transição. Assim, e eu tive uma experiência particular. A gente estava saindo para um evangelismo e eu estava com a Maria Flor, que é uma das crianças da equipe, de 3 anos, no meu colo, no trem, e tinha uma menina do meu lado. E a Maria Flor ficou olhando para essa menina. Ela olhou. E ela falou para mim: tia, é menino ou é menina? 3 anos. Perguntando se é menino ou menina. Normal, assim, para eles. Mas para nós, o que a gente responde para uma criança de 3 anos? Mas aí a gente conversa, né? Fala, é uma pessoa que perdeu a identidade. Mas em Jesus ela tem esperança de encontrar. A identidade dela está em Jesus, Maria. Vamos orar por ela? Para uma criança. Então hoje, olhando para o que está acontecendo na Europa, todo esse humanismo, o fato de cada um ter a sua religião, cada um ter a sua ideologia, é muito normal. E eles estão perdidos. Tem muita gente se matando na Europa. Suicídio, assim, taxa de suicídio muito alta. E aí nós, como bons cristãos e brasileiros, fomos lá. Conversei com elas, fui para a rua conversar com elas e perguntar como era.
Ah, minha mãe é divorciada, minha família é quebrada, a gente está aqui tirando férias. E assim foi, e assim foi. Então, o nosso trabalho era esse. Sentava no chão, conversava com as pessoas depois das apresentações. Todos os dias, todos os dias. E o melhor era isso, que as pessoas estavam abertas, né? Na medida do possível. E com o trabalho do Espírito Santo, elas estavam recebendo Jesus. Não de levantar a mão e chorar e se quebrantar, mas elas recebiam uma mensagem de esperança naquela tarde, nas tardes que eram encontradas. Tinha gente falando: ei, não tem problema se você não sabe o que fazer da sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus sabe quem você é e Ele sabe para que caminho te levar. Não tem problema se você está perdida, se você está afundada em depressão. Eu encontrei uma menina que ela estava muito machucada, psicológico, mas o físico também. Ela tinha marca de cortes no corpo todo coberto de marcas de corte. E eu conversei com ela e ela falou que ela tinha problema com... Ela já tentou suicídio várias vezes. E naquela tarde ela foi encontrada. Ela foi encontrada e ela recebeu Jesus no coração dela. Sabe por quê? Porque o trabalho não foi nosso. O trabalho não foi meu. Sabe por que ela foi encontrada? Porque Jesus foi lá e encontrou ela. E o melhor, né? Ela estava falando do transfundo dela de uma família quebrada. E naquele momento, uma das senhoras que estava trabalhando com a gente, italiana, ela foi lá e deu um abraço e falou assim: não tem problema se você não tem mãe. Deu um abraço de mãe nela. E é assim que ela foi encontrada, recebendo amor, restauração no coração dela. E essas coisas foram acontecendo durante o passar dos dias. E aí, nos próximos slides, a gente vai continuar vendo, né? Pessoas conversando com a gente, recebendo, do mundo todo. Crianças parando para conversar e brincar com a gente. Perguntava: por que você usa essa maquiagem? Em algumas fotos vocês vão ver, né? Que a cara tá branca ou tem alguma corzinha. É a maquiagem que a gente usa nos teatros. E as crianças perguntavam. Era ótimo usar maquiagem. Às vezes a gente nem apresentava o teatro com maquiagem. Mas vinha criança e perguntava. Que legal, porque aí a gente usava, falava assim: a gente usa para apresentar e falar, contar algumas histórias. Que história, tia? Pronto. Aí a gente pegava o gancho e ia embora. Falava de Jesus para elas. E o movimento de tradução também que foi sendo feito, o movimento de pessoas aprendendo a falar italiano na nossa equipe, né? Não fluir no italiano ainda, mas as pessoas, né, destravando, né, ousando para falar, para compartilhar com as pessoas na rua. Porque é muito ruim quando você vai para um país e não fala a língua, né? Alguém aqui já teve experiência de ir para um lugar onde não fala a sua língua? Gente, é uma agonia, né? Porque você quer se comunicar com a pessoa e como que faz? Não sei o que eu faço, como que eu falo. Mas Jesus, ele foi, né, sustentando. No próximo slide tem uma, se eu não me engano, no próximo slide, que tem, eu estava compartilhando na rua. E aí eu estava sendo traduzida, né, do português para o italiano. Olha que história legal. Uma italiana que veio no Brasil uma vez só, começou a ouvir pregação em português e aprendeu a falar português. E aí agora ela é referência de tradução, de português para o italiano e italiano para o português. Loucura, assim, coisa que só Deus faz. Ela recebeu o italiano e ela foi traduzindo a gente. Então, dá para passar? Será que você consegue passar o slide? Isso. Essa é a Francesca, ela foi a nossa tradutora oficial. Então, foi uma bênção para a gente, porque a gente falava em português e ela traduzia, né, para o italiano. Às vezes a gente falava inglês e outra pessoa traduzia para o italiano. Aí, eu queria pedir para passar para o próximo. E eu queria compartilhar sobre a igreja na Europa. Nessa foto, não vai dar para ver bem. Lá no final, tem alguns muçulmanos. A gente foi recebido na casa da Susana, que é uma irmã da igreja que a gente ficou na Itália. E essa irmã, ela abriu a casa dela para fazer um lugar para refugiados muçulmanos. E aí, nessa noite, a gente foi recebido para jantar na casa dela. E eles prepararam o jantar para nós. A gente comeu algumas comidas típicas. Foi incrível. E aí eu coloquei, né, os valentes que têm se levantado para guerrear, onde a batalha parece estar perdida. Parece, mas não tá. E deixa eu contar um segredo para vocês. A gente escuta aqui que a igreja da Europa está morta. Não tá. Não tá. Tem gente se juntando para guerrear. Tem gente se juntando para falar assim: não, vamos para as ruas mesmo. São todas as igrejas? Ainda não.
mas a igreja da Europa não está morta. Então esse é o motivo para o nosso coração se encher de alegria, porque as nossas orações aqui estão chegando lá. O que a gente tem feito aqui, eles se inspiram na gente. Hoje à tarde eu estava escutando algumas canções que a gente canta aqui na igreja, mas tudo em italiano. Por quê? As nossas músicas são traduzidas para o italiano. As nossas pregações, eles vêm lá. E isso tem sido alimento para eles. Então esse é o motivo para a gente se alegrar. No próximo slide tem uma foto do nosso primeiro evangelismo na rua. Foi muito difícil, estava chovendo, a gente não sabia bem como ia ser, não tinha licença da prefeitura. Aí tinha 3 igrejas juntas, que se juntaram, mais a nossa equipe. E aí a gente vê, né, como que a força, ela trabalha. Através da força, eles conseguiram unir forças para receber uma equipe de 15 pessoas, porque é difícil, sim, arrumar estrutura para 15 pessoas dormirem. E nós fomos para as ruas todos os dias para compartilhar. E todos os dias tinha gente das igrejas se juntando a nós e falando de Jesus nas ruas. Não está morta. Eles estão se movendo, sim, para falar de Jesus. Eles estão se movendo, sim, para compartilhar o evangelho e quebrantar o coração de quem está endurecido. Porque, sim, tem muito coração endurecido lá. Mas o que eles estão fazendo diante disso? Ou o que a gente está fazendo diante disso? A gente vê, né, muitos corações endurecidos, muitos corações fechados aqui no Brasil. E o que a gente está fazendo diante disso? Então, que sirva de exemplo para a gente também, né? Que no trabalho a gente fale de Jesus, que nas ruas, nos pontos de ônibus, assim como a gente já tem feito, a gente tem multiplicado, a gente tem frutificado, que a gente veja, né? Eu estou trabalhando aqui pelo avanço do Evangelho e os meus irmãos da igreja lá na Europa também estão trabalhando pelo avanço do Evangelho. Amém? E aí no próximo, eu vou entrar um pouquinho para falar sobre os muçulmanos, né? Eu já falei um pouquinho sobre muçulmanos aqui na igreja e é uma coisa que Deus tem me dado como chamado mesmo, de trabalhar com povos muçulmanos. Mas esse é um projeto para o futuro, mas Deus já tem me dado spoilers de como vai ser. E aí aconteceu da gente encontrar muçulmanos, mas a gente encontrou muitos muçulmanos curiosos para ouvir. As minhas melhores histórias e testemunhos nas ruas foram com muçulmanos, vocês acreditam? E aí vamos passar para o próximo slide. E aí aqui nós temos a família da Carla. A Carla é essa moça que está no meio com o cabelo coberto. E a Carla, ela é espanhola, tem uma filhinha, o marido dela. Os 2 são muçulmanos. Ela passou na rua e viu a gente. Ela passou, viu a gente falava português, ela espanhol, ela ficou curiosa, veio falar com a gente. Graças a Deus tinha gente na equipe que falava espanhol. A gente começou a falar com ela, Ela tinha visto as nossas danças, os nossos teatros falando de Jesus. Porque são peças assim, escancaradas mesmo, é Jesus que a gente está pregando. E ela viu, e ela ficou até o final. A gente não precisou ir falar assim, você entendeu? Aí ela, não, vocês estão falando de Jesus, né? E ficou até o final. E o mais engraçado é que aqui tem foto dela em 2 dias diferentes. No mesmo lugar, ela foi e encontrou a gente em 2 dias diferentes. Nessa semana a gente estava trabalhando no mesmo lugar, todos os dias no mesmo horário. E aí a Carla, ela voltou com a família dela. E o mais engraçado, no final da semana, a gente recebeu um convite para ir na casa dela. Sabe o que é isso? É relacionamento. Sabe o relacionamento que você faz quando acaba a sua célula, na terça-feira? Que você vê que Jesus está ali? É isso. É assim que a gente vai chegar nos muçulmanos, fazendo relacionamento com eles. Não é só sobre pregar e falar do plano da salvação. É criar relacionamento. É falar assim, nossa, mas quanto tempo que você mora aqui? E o nome da sua filha? É criar relacionamento. Porque depois que você é amigo dessa pessoa, fala pra mim, depois que você é amigo, você vai querer perder uma amizade? Não. Mas se você é um amigo, é porque existe confiança. E se existe confiança, você vai confiar no que o seu amigo está falando. Você confia no que Jesus fala? Sim, e ele é seu amigo. Então, é isso que a gente tem prezado por trabalhar. Criar relacionamento com muçulmanos e, através disso, a gente fala de Jesus. Essa foi, assim, a nossa história melhor, assim, de criar relacionamento com muçulmanos. Porque foi durante a semana que ela foi voltando e a gente seguiu. E aí, já em Paris, a gente não tem foto disso. Por dias seguidos, eu parava, me juntava com alguém que falava francês. E aí a gente ia
alguém ia me traduzindo e eu ia conversando com as pessoas na rua. E teve histórias de muçulmanos levando Bíblia para casa. Eles levaram uma Bíblia para casa. Vocês não têm noção de como eu fiquei no dia de falar assim, meu Deus, eu conversei com ele, no final falei, eu tenho uma coisa muito especial para te dar. Esse livro mudou a minha vida. Ele continua mudando a minha vida. Você quer ver o que tem nesse livro? Sim, eu posso ler. Levou uma Bíblia para casa. Gente, o que aconteceu assim de vezes seguidas? O muçulmano, mas o que está aqui? Aí, hoje eu entreguei para o pastor um QR Code. A gente tinha um chaveirinho que era um QR Code, não é esse ainda não. Eu não consegui colocar o QR Code do site, mas eu pedi para o pastor compartilhar, né, com algumas pessoas. E aí, nesse QR Code, tinha a Bíblia em todos os idiomas que a gente tinha acesso. Tinha Bíblia em áudio, tinha Bíblia para criança, tinha estudo bíblico, tudo. E a gente conversava, falava assim, não, então deixa eu te dar esse presente aqui. Era um QR Code, uma coisa minúscula. A pessoa escaneava e a gente abria, começava a estudar a Bíblia na hora, no meio da rua, assim. Mas isso só foi acontecendo, e Jesus foi se manifestando. Até que chegou um dia que não tinha ninguém em francês para me traduzir. Eu estava desesperada, eu falei, meu Deus, como que eu vou falar com esse casal? E a menina, os dois eram de Marrocos, imigrantes na França. A menina não falava inglês, o rapaz falava inglês. Os dois muçulmanos. Ela já teve contato com a igreja católica, mas ele nunca, ele é muçulmano, bem muçulmano mesmo. E aí eu comecei a conversar com eles, ele foi traduzindo de inglês para francês com a namorada dele. E eu evangelizei ela. Vocês acreditam que ela falou, eu já tive contato com a igreja católica, mas eu não quis mais ir. E aí tinha uma amiga minha que não falava nem inglês, nem francês, e ela falou assim, Ana, Deus falou que é pra gente falar que ela foi na igreja, mas ainda não era a igreja que ela tinha que ir. Evangeliza ela abertamente. Eu falei, Tamires, é muçulmano. Ela, não, vamos lá. Aí a Tamires foi falando em português, eu fui traduzindo para inglês, e ele foi traduzindo para francês, e falou para a menina, um muçulmano me traduziu no evangelismo. Gente, né, quando eles foram embora, eu falei assim, mentira. Isso não aconteceu. Eu falei, foi isso, Tamires? Aí ela, foi isso. Até muçulmano. Traduzindo para o evangelho chegar em quem tem que chegar. E ele falou, você sabe que eu sou muçulmano, né? E eu falei, eu sei. E eu agradeço muito você por estar me ajudando. Vamos embora, vamos seguir. Continuei falando. Nem dei tempo para ele reclamar. Eu só continuei falando a mensagem. E ela foi para casa com a mensagem. Ela foi para casa ouvindo sobre esperança. Então isso foi o que aconteceu. Nós fomos, a igreja, graças a Deus, suportou. Não foi assim, muito fácil. Eu espero que quando a gente fala sobre missão, e principalmente missão na Europa, a gente entenda que é um país muito bonito, mas é um lugar muito difícil. Então não foi fácil para a gente. A gente lidou muito com batalha espiritual. A gente lidou muito com cansaço físico e enfermidade. De ficar doente mesmo, de ter crise. Eu nunca tive crise alérgica na minha vida. Chegando no evangelismo, minha garganta fechou. Nunca na minha vida aconteceu isso. Fui, nossa garganta fechou. Tive que ir para uma farmácia, procurar um remédio rápido. Deu tudo certo no final. Chegou em Paris, tudo desorganizado, um caos a cidade. E aí a gente assim, o que a gente vai fazer aqui? Não, Jesus chamou a gente para fazer isso aqui, vamos seguir na palavra dele. E nós fomos. Então, quando a gente fala de missão na Europa, poxa, é bonito, né? Eu posso reconhecer, eu conheci a torre. Muito bonito. Gente, chique demais. É só milionário ou missionário que vive essas coisas. Eu sou missionária, porque milionário, ó, tá longe, eu nem quero. Mas assim, por Deus. Por Deus, porque é coisa que só Deus faz. Foi Deus que falou, você vai nessa equipe, foi Deus que mandou o valor para comprar passagem, foi Deus que sustentou a gente, foi Deus que me guardou nos momentos mais difíceis, porque a gente estava lidando com criança lá. Então assim, a gente tinha 3 crianças na equipe, então as crianças ficaram muito expostas. Então foi Deus que guardou as crianças e nos guardou.
teve situação que as crianças ficaram expostas a abuso. E aí entrava, né, os tios, igual o leão, vamos fechar, aconteceu, porque ficava na rua, não que elas estavam desprotegidas, mas por conta da exposição. Então era tudo isso que a gente estava lidando todos os dias, mas Deus lá, com mão forte, vamos seguir, porque a gente vai sim conseguir finalizar a nossa missão aqui. Jesus foi puxando a gente pela mão, tinha dia que era Jesus puxando, graças a Deus que era Ele. Mas a gente foi, e quem tinha que ouvir a mensagem naquele tempo, ouviu. Quem tinha que ser alcançado e receber Jesus ou ir para casa com uma Bíblia, foi. Não foi só porque a gente foi para lá para apresentar alguma coisa ou fazer alguma coisa na rua, mas é porque Jesus já estava lá e Ele queria usar a gente só para proclamar a mensagem dele ou para ouvir as histórias. Então a gente vai ter um momentinho de oração e de agradecer ao Senhor, mas vamos orar agradecendo a Deus porque Ele já está lá. Jesus já está lá. E a gente faz o quê? A gente continua sendo suporte para quem está indo para lá. A gente continua orando, com oração intercessória mesmo, oração forte, guerreando, porque é guerra. Não é coisa simples, é guerra. Então a gente guerreia por quem está aqui, pela nossa família, pelos nossos entes queridos, mas a gente também guerreia por quem está lá. Porque no céu vai ser todos juntos, uma só família, diante do Cordeiro de Deus. Amém? Eu queria só pedir a atenção da igreja sobre o suporte, né? Muitas pessoas me enviaram ofertas e foi através dessas ofertas que a gente conseguiu chegar lá, né? Foi uma viagem muito cara. Então, se eu recebi aí R$60 de oferta, virava 10 euros. Comprava nada, assim. Aí eu falava, meu Deus, uma oferta. Convertia para ir para o mercado, não dava nada. E aí eu quero agradecer à igreja por esse suporte financeiro também. Porque eu recebi muita oração. Eu recebi gente me mandando versículo. Gente que, graças a Deus, me mandava mensagem e falava, Ana, como que tá aí? Ana, você tá bem? Como que tá a equipe? Mas eu também, através da oferta de vocês, a gente conseguiu ir. E a gente conseguiu viver todo esse tempo. Só que eu ainda tenho desafios dessa viagem que ficaram abertos. Algumas despesas de Paris e algumas despesas de Roma. E aí no próximo slide tem um QR Code do meu Pix. Eu queria convidar vocês a continuar sendo suporte, porque a viagem acabou e para fechar o ciclo, eu preciso cumprir com os compromissos que ficaram, que foram coisas de despesa de transporte, que é caro, estadia em Roma, porque o meu voo saiu de Roma. Gente, foi assim, Deus fez coisas incríveis. E aí agora eu estou muito grata, eu já tive meus momentos de fechamento desse tempo, e aí eu preciso fechar os compromissos que ficaram lá. Porque algumas pessoas da equipe também têm esses compromissos urgentes que foram aparecendo. Enquanto a gente ora, o QR Code vai ficar na tela e eu convido vocês a orar. Primeiro ora e pergunta para o Espírito Santo se vocês vão ser parte. Para fechar esse momento, ainda dá tempo de ser parte dessa viagem para a Europa, porque ainda tem compromisso lá me esperando. Então, para a gente fechar esse momento e agradecer ao Senhor juntos, se vocês quiserem fazer parte, mandar uma oferta, o Pix está ali. Amém? Eu queria convidar vocês para ficar de pé. Está frio, né? Então a gente se movimenta um pouco, esquenta, ora junto. Não quero orar sozinha, eu sempre peço para não orar sozinha, que a gente está junto aqui. Amém? Jesus, a gente te agradece por tudo que o Senhor fez. A gente te agradece porque o Senhor é fiel, o Senhor é provedor e o Senhor é Deus Emanuel. Aleluia, glória seja ao teu nome, Jesus, porque o Senhor é Deus Emanuel. O Senhor se fez presente naquele tempo e eu te louvo e eu engrandeço o teu nome, Jesus. Pai, nessa noite eu me junto à tua igreja, Jesus, para agradecer, Jesus, ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito naquele lugar. Jesus, que a glória seja o teu nome, Jesus. Que os sacrifícios que foram feitos para chegar até lá, que o Senhor seja reconhecido e receba a recompensa, Jesus. No nome de Jesus, Deus, eu oro e eu me junto à igreja, Pai, à família do Senhor, agradecendo ao Senhor, engrandecendo o teu nome, porque o Senhor é grande e porque o Senhor tem se manifestado na Europa. Eu te agradeço porque a igreja da Europa não está morta, porque o Senhor tem se revelado a eles, porque o Senhor tem derramado o teu Espírito sobre toda a carne. Glórias a Deus, Jesus, porque a tua palavra tem se cumprido. A tua palavra tem se cumprido na nossa vida e tem se cumprido na Europa também. Eu oro abençoando os meus irmãos da igreja na Europa. Eu oro pedindo para que eles recebam, Pai, fogo dos céus,
para continuar compartilhando daquilo que está no teu coração. O Senhor é o Deus da salvação. O Senhor é o Deus redentor. E que eles sigam, Pai, com força, com foco, prosseguindo para o alvo, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é real e eterno, Deus. No nome de Jesus eu oro. E eu também agradeço, Pai, pela vida dos meus irmãos, que foram suporte para mim nesse tempo, que não me largaram, que não largaram a minha mão, enquanto eu estava nos lugares mais difíceis, enquanto os momentos estavam mais difíceis, apertados. O Senhor levantou pessoas aqui, nesse meio, para me mandar uma oração, um versículo, um encorajamento. E eu oro e agradeço, Pai, pela vida de cada um, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Pessoal, esse casaco virou um casaco missionário. Não desisti dele não. Quanto é que vale esse casaco, Iverson? 300, 400 reais. Senta aí. Quanto é que falta para quitar lá? Falta 2.200 reais. Bem, esse casaco vale 300, 400 reais. Se você quiser abençoar a Ana, estou vendendo um casaco. Alguém quer dar 300 reais no casaco? Você pode parcelar depois com ela. Ali, vendido. Depois você... aquele casal lindo ali, ó. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Levante sua mão assim. Senhor, a gente sabe que a gente faz missões semeando também. Seus filhos lançaram uma semente na vida de um missionário. Ana, ela entregou a sua vida como oferta para a missão. Às vezes a gente não entende isso, mas Pai, eu te peço uma bênção especial sobre a vida deste casal. Que essa igreja veja qual o privilégio de acreditar, ó Pai amado, no sustento de missões para o reino de Deus. Que eles provem da fidelidade sobre a vida deles todos os dias. Que as janelas do céu se abram e que eles possam dizer verdadeiramente: o Senhor fez, tem feito e continuará fazendo sobre a nossa vida. Pai, nós abençoamos esta família em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Amém? Quantos precisam de uma palavra? Diga eu. Gente, a gente fez um cartaz chamado Novidade. Quem ficou curioso, diga eu. Vocês são curiosos demais, gente. Você sabia que quando a gente postou a mensagem de hoje... Obrigado, filho. Quando a gente postou o cartaz da mensagem de hoje, teve gente que mandou para mim e falou: e aí, pastor, qual a novidade? Eu falei: vai no culto amanhã que tu vai saber, né? Então hoje nós vamos compartilhar aqui sobre uma novidade para você. Eu sei de uma coisa. Tem gente que tem medo do novo. Tem ou não tem? Gente, o novo para muita gente causa assim um assombro. Tem gente que não sabe lidar com o novo, por isso o medo do novo. Dá um pouco de retorno para mim aqui, Tiago, por favor. A gente sabe que para a juventude atual, o novo para eles é uma necessidade. Seus filhos, a minha filha, os nossos filhos, estão o tempo todo nas redes sociais procurando o novo, procurando aquilo que está acontecendo de novidade a todo tempo. A gente não. A gente já se acostumou com aquilo que a gente tem, a gente está de boa, né? As nossas coisas já estão no seu devido lugar. Semana passada eu falei da televisão, lembra da televisão lá de casa que eu falei? Não queimou, né? Mas eu olho para ela e eu falo: Senhor, que vontade de ter uma nova, né? Porque alguns anseiam pelo novo. Eu gosto do novo, eu gosto da novidade. Agora os nossos filhos estão acostumados com essa novidade frequente. Aquilo que aconteceu de manhã para eles agora já não é mais novidade. Todo mundo já viu, todo mundo já sabe. Vai dizer que você não sabe? Não acredito. Talvez porque você tenha medo de descobrir o novo. Sabe, a gente entende que para algumas pessoas eles encaram um novo como um muro intransponível. Tem gente que olha um novo e diz: eu prefiro ficar do lado de cá. Não é verdade? Antigamente, quando eu tinha um carro manual, né, eu falava assim: será que eu vou me acostumar com um carro automático?
né? Hoje meu carro é automático, aí eu digo, cara, eu quero trocar, mas não vou trocar no manual não. Esse negócio de passar marcha e tal, de repente você está falando, nossa, que pastor exibido. Não, filho, é novo, é novidade. Hoje em dia já tem carro, a gente viajou há um tempo atrás, eu vi carro que nem dirigir, nem motorista tinha. Na Europa existe, ela está falando da Europa, em alguns lugares existem táxis que você pede por aplicativo, ele vem para sozinho do seu lado, você entra no banco de trás e ele sai andando sozinho, sem motorista. Quantos teriam coragem de entrar num carro desse? A gente tem medo do novo, gente. Sabe, eu digo isso, eu fiz questão de citar isso para você, porque naturalmente eu e você temos medo do novo. Aliás, a gente gosta do velho. A gente gosta daquela toalha que a gente não joga fora, que está lá, tem 500 anos no guarda-roupa. Esses dias eu vi uma postagem na internet. Seca melhor nada, cara, aquela toalha já era. Eu vi uma postagem na internet, a menina chegou e falou o seguinte: alguém tem uma dica para a gente poder clarear pano de prato? Aí embaixo escreveram, compra um novo. Tem meia que está furada, tem tempo, e tu continua, eu vou falar só da meia, tá? Eu vou falar só da meia. Mas sério, gente, a gente guarda coisas que a gente olha. Eu arrumo uma briga com Janaína, por quê? Eu gosto de presente, eu gosto de guardar presente. E eu ganho muita camisa. Janaína chega, amor, tem um monte de roupa aqui. Eu falei, mas essa aqui fulano que me deu. Essa aqui eu ganhei aquele dia. Eu tenho uma gaveta assim, só de camisa antiga. E a Jana, tá na hora. E essas aqui que não servem mais? Eu falei, eu vou emagrecer para usar. Vocês estão falando de mim, mas de repente do seu lado tem alguém assim, tem ou não tem? Está tampando a cara por quê, Vitor? A gente gosta do antigo, a gente gosta do velho, gosta daquele sapato velho que está lá, é confortável, já cedeu. É ou não é? Sabe, viver um novo, para mim, para você, ele é um desafio. A gente sabe que viver um novo, a gente consegue encontrar em vários aspectos essa novidade. Um telefone novo, um carro novo, uma escola nova, uma igreja nova, um amigo novo, uma rotina nova. Todas as vezes que você experimenta isso, no início dá trabalho. A gente vê algumas pessoas que vêm para a igreja, se bem que isso quase não acontece. Tem gente que chega aqui na igreja e fala, pastor, eu entrei hoje na igreja, mas parece que eu já sou daqui tem um tempão. Que a gente entra aqui, o povo fala comigo, o povo me abraça, o povo ri, o povo brinca, e eu já me senti em casa. Mas tem gente que por não se abrir para o novo, entra e diz, eu estou aqui, mas eu me sinto, estou meio deslocado ainda. Talvez porque você esteja fora de uma célula, talvez porque você venha só o domingo à noite, né? Mas, você quer ver só? Quem gosta muito, muito, muito desse lugar, diga glória a Deus. A maioria. Se a maioria gosta, pode ser que você ainda não tenha se sentido parte dessa maioria, por não estar aberto para o novo, por não estar aberto para aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Viver o novo é desafiador, mas se você ficar paralisado pelo medo de viver o novo, pode ser que você esteja deixando de viver a sua vida por causa da novidade que ela é. Tem gente que simplesmente não está vivendo porque tem medo do novo, tem medo da vida, porque a vida é uma surpresa todos os dias. Quem é que está preparado para amanhã? A gente faz planos, mas o novo muda a nossa rotina, o novo muda os nossos planos. Eu quero ler contigo um texto, 2 Coríntios no capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é a nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas.
Coloca outra versão para mim. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Coloca na Bíblia Viva, NBV, por favor. Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Deus, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me dá de compartilhar essa palavra. Agradeço ao Senhor porque eu sei que o Senhor tem algo de especial para falar aos nossos corações essa noite. Fique à vontade no meio do teu povo. Essa casa é tua, essa igreja é tua. Seja bem-vindo em nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, quando a gente fala do novo, a gente lembra do antigo. De repente você entrou aqui e falou: essa igreja canta muita música nova. O pastor Márcio esteve aqui e falou assim: cara, vocês estão bem atualizados, né? Falei: cara, saiu no Spotify, se eu recebo eu já mando para eles, né? E ele já veio, o pastor deu uma missão, né? Pediu uma música hoje, mas eu pedi em cima da hora. Mas cantaram a música ontem, a música que o pessoal dos jovens cantou ontem, que música absurda. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Gente, eu chorava, porque essa música tem falado muito comigo. O Marquinhos mandou essa música tem um mês mais ou menos para mim, sabe? E Deus tem falado muito comigo. Essa música é novinha, mas quando você vai na igreja, você fala: eu sinto saudade daquela música lá atrás, da minha juventude. Aquilo sim é que é hino. Quem está do lado de um saudosista aí fala: achei. Nessa hora quase ninguém entrega, né? Mas, gente, a gente sente saudade. Dá um dó maior para mim. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele. Só até aí o louvor. Tinha essa aqui também, ó. Jesus é a aliança. Agora descubra a idade, ó. Entre você e eu, Jesus é a aliança. Foi longe agora, né? Entre você e Deus. Gente, a gente cantou muita música assim. Cantou ou não cantou? Oh, dá saudade, não dá? Dá saudade ou não dá? Diz para quem está do seu tempo, que falou que dá saudade. Fala assim, ó, é outro tempo agora. Não que a gente não possa lembrar, mas se eu viver num tempo passado, eu posso deixar de cantar revelações que Deus está dando para esse tempo. Aquela mensagem que eu ouvi naquele dia, naquele lugar, mudou a minha vida. Se você ficar vivendo de mensagens passadas, pode ser que você pare no tempo daquela revelação e esteja neutralizado para aquilo que Deus quer fazer hoje, a partir da sua vida, neste lugar. Há uma novidade. Há uma novidade sendo pregada a todo culto, a cada momento na vida da igreja. Sabe, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para a igreja em Corinto, falando acerca de si mesmo e o seu novo modo de viver. Ele expõe nos versículos anteriores como ele enxergava Cristo, como ele enxergava os irmãos, como ele enxergava a igreja, como ele se relacionava com as pessoas. Nos versículos anteriores ele falava da velha antiga vida dele, mas ele começa a viver, agora está vivendo uma vida nova. Talvez possa parecer loucura para você, quando você encontra alguém que se converteu há pouco tempo, e você vê o sorriso no rosto dele, e vê ele só falando de Jesus. Eu acho lindo
a sinceridade do primeiro amor, de verdade. Eu cheguei aqui hoje, o David me deu um abraço, ele falou: pastor, sonhei contigo. Eu falei: ih, rapaz, minha esposa ciumenta. Aí, não, eu sonhei contigo, que o Senhor chegava no meu ouvido e falava o título de uma mensagem, e eu não estou sabendo que mensagem, não estou conseguindo lembrar que mensagem que é. Aí eu falei: da próxima vez você anota, não vou falar de novo não. Aí eu até brinquei com ele, falei o seguinte: eu vou falar a mensagem hoje à noite no culto para você, tem uma novidade para a sua vida. Foi ou não foi? É lindo quando você vê a pessoa apaixonada por querer de Deus, por receber de Deus, por querer buscar a Deus na simplicidade. Agora é tão ruim quando você encontra um crente velho, carrancudo. Falando nisso, dá uma olhadinha, vê se quem está do seu lado tem cara de carrancudo. Fala assim: Deus te fez nova criatura, varão. Sério? O teu rosto reflete a glória do Deus que governa o teu coração. Amém? Você pode ser feio, mas não é carrancudo. Mas a gente entende que é tão gostoso quando você vê um novo convertido com essa visão apaixonada do Evangelho, esse desejo de querer receber de Deus em todo o tempo. Agora, quando você encontra um crente velho, carrancudo, chato, é aquele cara que entra na igreja e fala assim: ó, louvor está ruim. Não gostei do que o irmão da portaria falou comigo. Fui no banheiro, não tinha papel, acredita? O novo já sai do banheiro dizendo: gente, está faltando papel ali. Eu quero abençoar a pessoa que vem depois. Alguém sabe onde é que tem? O velho chega depois do culto para o pastor e fala: pastor, eu tenho um negócio para falar com o senhor. A tua postura com relação a isso é isso. Eu vou ouvir com muito amor, mas a vontade que eu tinha de falar: tu é chato pra caramba. Tão bom quando a gente está apto para crescer, a gente vive a simplicidade do reino de Deus, a simplicidade do Evangelho. A gente está vendo aqui um homem chamado Paulo. Paulo, ele escreve essa carta para uma igreja contando que ele mudou. Gente, eu não sei se você teria coragem de conhecer Paulo e no segundo dia se assentar com ele, você sozinho, para contar que tu era crente. Eu fui para um encontro com Deus uma vez, e no quarto que eu estava, eu estava ministrando esse encontro, mas a gente dormia num quarto com vários homens, e do lado que eu estava tinha um garoto que foi conversar comigo. O garoto decidiu abrir o coração. Gente, ele era bandido. Aí eu falei: Jesus, guarda a minha vida. Mas a gente ficou ali, eu ouvi, a gente ministrou sobre ele aceitou Jesus naquele encontro. Sabe, eu fico imaginando você conhecendo a história de Paulo. Paulo tinha cartas para matar, ele estava andando para matar, para perseguir a igreja. No meio do caminho ele se converte. Quando ele se converte, Ananias ouve de Deus: vai lá e fala com Paulo. Aí, e o Senhor ainda disse: ele é teu irmão. Gente, se não fosse o Senhor, se fosse o pastor mandando tu ir, agora foi o Senhor quem mandou Ananias ir, e ele foi conversar com Paulo. Sabe, Paulo estava dizendo que o seu modo de viver havia mudado. Era um novo modo de viver, para muitos parecia loucura. Mas eu fico imaginando no início da caminhada de Paulo, como que ele precisou expor o coração, falar de si, do que Deus estava fazendo para os outros discípulos. As histórias eram terríveis. Quando Estevão foi morto, Paulo estava lá. Alguns dizem que foi Paulo que mandou fazer. Eu fico imaginando para os outros discípulos sentar com Paulo e ouvir que ele mudou. Sabe, eu digo isso, se Paulo experimentou isso, eu tenho certeza que muita gente que está aqui experimenta isso. Como foi difícil para você sustentar a sua conversão um dia depois que você veio até o altar? Sentando na mesa com a sua família, olhavam para você e diziam: isso não vai durar 2 dias. Conhecendo do jeito que tu é, duvido você, no primeiro churrasco com os amigos, galera chegando assim, ó. Ai, tu nunca negou. Tu bebia até cair. Tá com esse papo de otário agora. Era ou não era, gente?
Eu duvido que você nunca passou por isso, de ter que olhar para tua esposa e falar para ela: eu mudei, e ela: eu não acredito. E você diz: eu entreguei minha vida ontem para Jesus. Ela: só acredito vendo. E a gente sabe que em alguns casos você teve que viver longos dias para que essa mudança fosse exposta. Sabe, para alguns não foi fácil se relacionar com Paulo. Tenho certeza disso. Outra coisa, eu tenho certeza que outros não quiseram se relacionar com Paulo. Só que Deus, ele preparou pessoas para caminhar do lado dele, para embasar isso. Eu tenho certeza que quando você chegou aqui na igreja, talvez você tenha pensado em desistir. Quando você chegou na igreja, talvez você tenha pensado em jogar tudo para o alto, abandonar tudo. Talvez quando você tenha entregado a sua vida para Jesus, aquela semana, aquela segunda-feira foi difícil demais. Mas de repente no final da segunda-feira ou no início da terça, você recebeu uma mensagem no teu WhatsApp, alguém dizendo: e aí cara, que legal que você foi na igreja, aqui é fulano de tal, estou orando pela tua vida, só para dizer para você que Deus vai mudar a tua sorte. E você leu aquela mensagem dizendo: cara, eu nunca imaginei que alguém ia se importar comigo. Eu nunca imaginei que alguém ia acreditar que a minha vida podia mudar. Sabe, Deus colocou do lado de Paulo homens que acreditavam que ele tinha mudado e que apresentaram ele. Barnabé levou até os discípulos e falou: olha, ele mudou, gente. Eu estou acompanhando ele, estou discipulando ele. Deus coloca do nosso lado um Barnabé sempre, alguém que vai olhar e vai dizer: ó, estou pagando um preço pela sua vida. Alguém que vai dizer na nossa cara aquilo que a gente precisa. Só que às vezes para mim e para você é tão difícil lidar com o novo. É ou não é verdade? Quando você decide entregar a tua vida para Jesus, sempre tem alguém que vem para pisar no teu pé. Vem ou não vem? E você olha para o miserável, e você lembra que você entregou a vida para Jesus e fala: antigamente eu podia, hoje eu tenho que ir. Diz para quem está do seu lado: aprenda a viver em novidade de vida. Primeira coisa que eu quero conversar com você hoje: aquele que está em Cristo. O maior exemplo de Paulo era ele mesmo. Como que Paulo poderia pregar para alguém que Jesus muda se ele não tinha mudado? Como que Paulo poderia dizer para alguém que Jesus se transforma se ele não fosse transformado? Então Paulo, ele era o maior exemplo que ele conhecia. Ele poderia falar com propriedade acerca do que ele estava vivendo a partir daquele tempo em Cristo. Sabe, antes ele estava inserido numa religiosidade absurda, mas agora ele passou a ser governado pela verdade. Aquele que está em Cristo. Essa frase significa que uma pessoa passou a estar ligada em Cristo. Antes você estava ligado ao mundo, estava ligado ao pecado. Antes você andava conforme o mundo, conforme o pecado. Mas agora você decidiu estar ligado em Cristo. Posso ouvir um amém? É ser um com Ele, a ponto de dizer que agora já não é mais você quem vive, mas é o Cristo que vive em você. Às vezes você encontra com algum tipo de crente mais ousado e você fala: cara, esse cara é muito louco. Ele só fala de igreja, ele só fala de Jesus, mas você não sabe quem ele era, você não sabe o que ele passava, e talvez você não consiga ter noção do que Cristo fez na vida dele. Porque alguém que estava condenado à morte, alguém que estava condenado ao fracasso, quando tem uma experiência com Jesus, ele não tem uma outra coisa para falar, ele quer viver com Cristo Jesus, falando acerca disso. De repente você ouve uma frase como essa, e você não consegue entender. O texto não diz que aquele em que Cristo está, mas não é Cristo em mim, mas é eu em Cristo. Não é Cristo ligando a mim, mas é eu me conectando com Cristo, eu estando nele. Há uma diferença de estar com Ele para estar nele. Alguém
De repente você está dizendo: pastor, eu queria tanto ter uma noção do que é estar com Ele. Quem tem uma criança aí perto de você? Seu filho está perto de você? Está aí perto? Seu filhinho é de colo? Pega ele. Está lá em cima, deu saudade, né? Vem cá, vem cá. É tu mesmo. Pode ser daqui de baixo. E aí, bate aqui. O fato de andar junto. Hoje, o pequeno Godoy, ele está com Bia. É ou não é? Está onde? No colo. Mas antes dele nascer, ele estava onde? Na Bia. Você sente saudade daquele tempo que ele estava dentro de você, Bia? Até hoje sente saudade, não é verdade? Pode voltar, pode voltar. Valeu, lindão. Aniversário de seu pai hoje, dá um abraço nele lá, hein? Quem é mãe sabe, sente ou não sente saudade do filho aqui dentro? O filho não estava com você, o filho estava em você. Tudo que seu filho precisava estava onde? Em você. Agora, depois que ele saiu, dá ou não dá saudade? Eu fico imaginando Deus olhando para você e dizendo: bem, eu não sou carente. Deus não é carente. Mas já reparou quando está frio? Qual a posição que você dorme quando está frio? Não é a posição fetal? O seu corpo lembra, sente saudade de como lá dentro era quentinho, de como lá dentro era guardado, de como lá dentro você estava protegido. Querido, a pergunta que eu te faço hoje: se você está longe, você não sente saudade quando você estava em Cristo? De quando você estava inserido nele, guardado, protegido, aquecido pelo fogo da sua presença? O texto diz: aquele que está em Cristo. Você que está ouvindo a chuva, fica tranquila, só uma garoa, só que essa telha faz barulho, tá? Está chovendo muito não, vai parar de chover daqui a pouco. Vou profetizar assim, ou daqui a 15 minutos, quando eu acabar de pregar. Agora, o que essa frase significa então? Que você será fortalecido daquilo que te alimenta. Estar em Cristo mostra para mim que eu sou fortalecido. Diz para quem está falando: você será fortalecido daquilo que te alimenta. Se de fato você está ligado em Cristo, é impossível que em você opere a morte. Pastor, como assim? Sentimentos de morte, uma vida morta. Se você está em Cristo, a vida de Cristo está em você. De 0 a 10, qual a nota que você dá para a sua vida? Não fala não. Às vezes a gente olha a nossa vida e fala: que droga de vida. Espera aí, é a vida de Cristo que está em você. E essa nota miserável que você dá, ou espera aí, se está tão ruim assim, será que você está em Cristo? Ele te salvou para viver uma vida abundante. Paulo, ele tinha alegria antigamente na posição, no poder que ele tinha. Mas depois que ele entrega a vida dele para Jesus, ele aprendeu a viver com muito, aprendeu a viver com pouco. Ele aprendeu a ser feliz com os seus irmãos, aprendeu a ser feliz mesmo na cadeia, porque a alegria de Paulo não estava naquilo que estava externo, mas no Cristo impresso dentro do seu coração. É chegado um tempo da igreja poder olhar para o Cristo que está no seu coração e da igreja que está inserida no Cristo. Algumas pessoas permanecem na igreja só pelo fato de estar ligado à igreja. Estar na igreja não te faz nova criatura, querido. Caminhar na célula não te faz nova criatura. Te coloca próximo de pessoas que estão vivendo essa nova vida. Eu digo isso porque tem muita gente que vai à igreja, anda como igreja, mas nunca foi à igreja, não respira como igreja, não se manifesta, não ora como igreja, não adora como igreja. A gente está vivendo um tempo da religiosidade farisaica sendo atualizada, mas agora para um modelo mais light.
Antigamente o fariseu estava na igreja porque sabia que lá era o lugar e queria ferrenhamente defender que a igreja tinha que ser rígida. Hoje em dia não. Tem muita gente que fala, não, cara, eu estou na igreja. Eu vi um videozinho hoje. Eu não ia falar não, mas vou falar. Fique tranquila, Joana. É que ela pega, ela puxa minha orelha depois, tá? Mas o videozinho mostrava um casal de pastores andando e um jovem numa pedra, uma garrafa de álcool na mão, bebendo. Aí o pastor chega pro jovem e diz: tu não é crente, cara? Aí ele: o teu problema é que você acha que um pouco de álcool vai me mandar para o inferno. Você é muito religioso. Se eu gosto de beber, deixa eu beber. O pastor olhou para aquele jovem, falou: vem cá que eu vou te batizar então. E te confesso que tem muita gente que tem vontade de fazer isso com rebelde. Mas hoje eu também ouvi um cara que eu não gosto de ouvir muito não, mas passou e eu ouvi. Ele falando que tem muita gente que procura a igreja para viver de acordo com a vida que quer viver. O céu tem um dono e não sou eu. O céu tem uma senha que é Cristo. Não dá para entrar no céu sem passar por Ele. E para passar por Ele, precisa nascer de novo. A vida velha acabou. Eis que tudo se fez novo. Sabe, algumas pessoas elas querem estar na igreja só por simples fato de achar que vem à igreja e está salvo. Elas querem estar na igreja pelo simples fato de que uma hora Deus vem e vai que sobra uma rebarbinha para mim, né? Querido, você pode passar uma vida inteira entrando no hospital e nunca ser curado, porque não se submeteu ao tratamento médico. Não adianta você vir à igreja e não sujeitar o teu coração àquilo que Cristo está fazendo. Outras pessoas decidem caminhar no mundo. Bem, deixa que eu vivo no mundo então. Esse negócio de igreja para mim não é para mim não. Eu vou viver no mundo. Tudo bem. A escolha é sua. Só que você precisa entender que você vai ser fortalecido daquilo que te alimenta. Tem um programa no... eu não lembro se é no Discovery, que diz que você é aquilo que você come. Alguém já viu esse programa? Você é aquilo que você é alimentado, filho. Fala assim, não, fala de verdade. Eu mereço a vida que eu tenho. Fruto das suas escolhas, fruto das suas decisões. De verdade. Hoje o que você está passando é resultado de escolhas que você teve lá atrás. O estresse do seu coração, a ansiedade que tem operado na sua vida, é resultado daquilo que você alimentou lá atrás. Não fui eu quem fiz, não foi Deus quem fez, mas foram escolhas que a gente fez. Aquilo que a gente se alimenta é aquilo que fortalece a gente. Só que se eu estou em Cristo, diz para quem está do seu lado, esse sou eu agora. Muda o slide. Nova criatura é. Sabe, o texto não diz que você será nova criatura. Ele fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Sabe, ele não está falando de um passado. Ele não está falando de um futuro. O texto está falando de um agora. Paulo não fala mais de um passado de tentativas e nem de um futuro promissor, mas ele está falando de um presente real, transformado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. Nova criatura é. Você não é o ontem, você não é o amanhã, você é o agora. O momento mais importante da sua vida não foi o ontem, não foi quando você casou. Que é isso, pastor? Estava tão feliz que eu tinha feito meu varão feliz. Não, é o agora, é esse momento. Sabe por quê? Quem é que garante
que vai estar vivo daqui a meia hora. Quem aqui pode rir de novo o riso de ontem pela manhã? Qual o momento mais importante que você tem? É agora. É esse tempo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas sabe por que às vezes a gente não se considera nova criatura? Porque a gente está muito preocupado na frustração do nosso ego. Como assim, pastor? Não, pastor, eu sei que eu estou em Cristo, mas sabe, eu ainda não sou aquilo que eu queria ser. De verdade, pastor. Eu estou na igreja hoje, mas às vezes eu tenho até vergonha de orar, porque eu não estou muito satisfeito com quem eu sou. Repete comigo: um presente em construção. Pode ser que você ainda não esteja como você queria ser, de verdade. Mas o simples fato de você ter a sua mente decidida em viver o novo, já é um processo de transformação. É igual o cara que entra na faculdade desistindo na primeira aula. Ele vai concluir a faculdade? É igual o cara que vai para a academia, paga a primeira mensalidade e não vai nem um dia. Vai emagrecer? Pode ser que ele emagreça, se aquele lá fosse o último dinheiro que o abençoado tinha para comprar um hambúrguer. A gente precisa entender que a gente não é na totalidade, mas aqui dentro eu já decidi. Eu acho que você não conseguiu me entender. Quem aqui quer ir para o céu, diga glória a Deus. E se eu disser para você que o céu, ele também é uma condição? Como assim, pastor? Também é uma condição. Pensa só, o cara brigou com a esposa, saiu de casa, se entregou para a cachaça, conheceu as drogas, começou a dormir na sarjeta, ficou desempregado, adquiriu uma cirrose, cachorro lambeu a boca dele. Está no céu ou está no inferno? A vida dele, ele está no céu ou está no inferno? Uma condição infernal, tá ou não está? Está vivendo uma condição infernal. Como se sujeita a esse tipo de coisa? Agora alguém chega e fala de Jesus para ele. Naquele momento ele olha para a vida dele e fala: cara, não é essa vida que eu vou viver mais. Eu vou levantar minha cabeça. Ele levanta daquele lugar, decide parar de beber, decide voltar a trabalhar, decide se arrepender e pedir perdão em casa. Ele procura um tratamento médico, ele se reconcilia com a família, se reconcilia com o trabalho, volta a trabalhar, recebe a cura médica, começa a ver os filhos felizes porque ele voltou para casa. Comparado na condição anterior, ele está vivendo o céu, está vivendo o inferno. A gente não vive o céu na totalidade, mas a gente consegue experimentar momentos aqui de como será na glória. Ser cuidado por Deus, ser tratado por Deus, ser envolvido por Deus. O presente nosso pode não ser como você quer, mas está em construção. Eu sei que você tem um plano para o teu futuro, tem ou não tem? O teu futuro depende das tuas ações de agora, querido. O teu passado, ele não pode ser construído, ele já existiu. Ele é um fato. Tem gente que tem vergonha do passado. Tem coisas que eu me envergonho. Você tem o direito de contar para alguém ou não. Mas tem coisas que eu olho para a minha vida, eu olho para o meu passado e eu falo: cara, não acredito, cara. Como que pode? Mas eu te pergunto, aonde é que está o passado? O passado. Esses dias uma pessoa mandou uma mensagem para mim dizendo: pastor, estou muito preocupado, estou triste. Jogaram na minha cara o meu passado. Eu falei: querido, fica tranquilo. Se jogar de novo, diz: eu não moro mais lá, eu não sou mais aquela pessoa, eu não passo mais por aquilo. Normalmente quem não mudou faz questão de dizer para quem mudou o que ele fazia. Quando alguém vier acusar você do seu passado, possivelmente essa pessoa não tenha se resolvido com o passado dela e acha que todo mundo é igual a ela.
Diz para quem está do seu lado: meu passado está muito bem resolvido. Paulo estava resolvido com o passado dele. Paulo estava resolvido com o passado dele. Eu era, já não sou mais. Eu decidi ser nova criatura. Todos viram quem Paulo era, não dava para esconder a velha vida. Agora o que existe é a possibilidade de você mostrar que você mudou. E como que você mostra como você mudou? Como? Mudando, sendo. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. A minha vida foi restaurada. E o mérito dessa transformação sempre será de Cristo, amém? Só que decidir se sujeitar ao tratamento é responsabilidade sua. Porque eu já vi de gente covarde, com medo de mudar. De verdade. Porque eu já vi de gente escrava. Eu não fiz isso uma vez só não, já fiz algumas vezes. No encontro aqui foi só uma vez que aconteceu, mas já tinha feito outras vezes. Uma vez foi no quartel. O cara chegou para mim e falou assim, ó: cara, tu é muito bobo. Ir para a igreja é para ser dominado pela igreja. Tu é um escravo, você não sabe disso? Eu falei, cara, mas você está falando isso para mim por quê? Não, porque eu sou livre, você é escravo. Você não pode fazer nada. Ele estava com um cigarrão na mão. Peguei um maço de cigarro, estava em cima da mesa, abri, botei na frente dele. Falei, olha para esse pedaço de capim aqui, fala para ele assim: você não vai me dominar. Você tem moral? Aí ele, você está pegando pesado. Eu falei, você sendo escravo de um pedaço de capim? Como que você consegue ser escravo disso? Como que você, e acha que eu que sou escravo? E acha que eu que sou careta? Acha que eu que sou quadrado? Isso sem falar de outras drogas ilícitas. E você acha que eu que sou quadrado? Eu que sou escravo? Sabe, Cristo transforma, mas é você que precisa se sujeitar a essa mudança. Qual era o vício de Paulo? Paulo era um religioso, cara. Paulo, ele era da igreja, tinha carteirinha de membro lá, não sei do que ele era, ele era fariseu. Esses dias eu até conversei hoje de manhã. Eu entrei num lugar, entrei de boa, Rogério, eu fui de boa. Entrei num lugar, o cara chegou para mim e falou: "Tu é da igreja preta?" Eu falei: "Sou da igreja, né? A gente pintou a parede lá de dentro de preto, mas qual o problema?" Aí, sabe, eu não concordo com algumas coisas. Eu falei, mas qual, por exemplo? Tatuagem, cara. Vocês liberam tatuagem. Eu falei, cara, eu não tenho problema com tatuagem. Porque eu estou muito preocupado com o coração que está limpo, não com o corpo que está marcado. Mas se o coração está limpo. Aí ele, mas você não tem noção. Tatuagem, você está, agredindo o templo do Espírito Santo. Eu falei, tá. Tu gosta de festa? Aí ele, gosto. Quando tu foi na festa, tu gosta de comer coxinha com água gelada? Ou prefere uma Coca-Cola estupidamente gelada? Aí ele, não tem nada a ver, né? Tomar coxinha com água, né? Eu gosto daquela coca mesmo, né? Eu olhei para ele e falei, hipócrita. A coca agride mais o seu corpo do que uma tatuagem. Então o que está te condenando não é um rabisco no corpo, mas é a religiosidade que governa a tua vida. É você poder abraçar só aquilo que te convém gostar ou não. Cristo não está interessado numa marca no seu braço, mas Ele quer saber se no teu coração está impressa as tábuas da lei, a palavra de salvação, se há Cristo dentro de você. Repete comigo, as coisas velhas já passaram. Eu vou repetir de novo, as coisas velhas já passaram. Posso ouvir um glória a Deus? Pensa em quem você era há 5 anos atrás.
Pensou? Quem é que pode gritar? As coisas velhas já passaram. Graças a Deus. Sabe, você já não é quem você era. Isso é bom demais saber. Só que em todo tempo o inimigo vai tentar te convencer da natureza antiga, sabia? O velho homem já morreu, amém? Satanás está lá assim, ó. Volta, miserável. Ele quer ressuscitar quem tu era o tempo todo, cara. Ele vai dizer o tempo todo no teu ouvido que dá para voltar a velha natureza. Satanás, ele vai querer o tempo. Se fizer figurinha, é o Lucas que faz isso. O pessoal já vai procurar na internet depois com isso, não tem problema. Sabe, Satanás, ele vai querer de qualquer jeito jogar na tua cara o teu pecado, só para você ficar sem graça, para querer tirar você do rumo, para querer tirar você da igreja, para querer enfraquecer tua fé. Ele faz isso o tempo todo. Muita gente conhecia o passado de Paulo, cara, mas Deus queria através de Paulo revelar o futuro para a humanidade. Eu vou traduzir para você. Tem muita gente que conhece o seu passado, mas Deus quer usar a tua vida para abrir o olho de muita gente acerca do futuro. Se você está preocupado que alguém saiba do seu passado, muda a vida delas, dando uma nova oportunidade de futuro. Pastor, não estou conseguindo entender. Tem gente que vai olhar para você e falar: que? Tu está casado com fulana ainda? Tu fazia isso com ela. E você vai dizer: eu me arrependi, pedi perdão a ela, pedi perdão pela vergonha que eu causei. Ela é uma mulher de Deus, ela me perdoou, eu decidi honrá-la. Eu vim dizer para você que você deveria fazer o mesmo. Que Deus pode restaurar a tua casa, que Deus pode restaurar a tua família, que Deus pode restaurar a tua história. Ele fez comigo. Só quem tem autoridade para dizer isso é quem passou por isso. Só quem tem autoridade para dizer que Jesus cura é quem passou por isso. Só quem tem autoridade para dizer que Jesus perdoa é quem foi perdoado por Ele. Sabe, uma nova vida exige uma nova postura. Amém? Agora que você já experimentou um novo nascimento, você possui uma nova natureza. Porque se você nasceu de novo, você nasceu numa nova natureza, amém? Aquilo que pertencia à antiga natureza se foi. Posso ouvir um graças a Deus? Fala: estou decidido. Só metade. Assustei. Aquilo que pertencia à antiga natureza se foi, amém? Repete comigo: estou decidido a viver a novidade. Eu quero viver aquilo que tem de novo para mim. Deus não é repetitivo. Deus, ele é criativo. É ou não é? E cada dia, cada noite, uma surpresa. Te confesso, ontem eu vim aqui no culto jovem, que eu falei que vinha, ó, quebrado. Você não veio, eu falei que ia falar de você, tu correu, tá? É só faltamos até um fraco, você não veio. Tô brincando. Ele tinha um compromisso ontem. Mas eu vim, eu fiquei lá atrás vendo a galera assim. Eu olhei no começo de culto, a galera estava assim, ó: pode me queimar, pode. Eu olhei assim e falei: gente, que geração Nutella é essa? É geração que joga bolinha de gude no carpete. Coisa linda. Gente, estava bom demais. Era 10h20, a galera estava aqui no chão adorando ainda. 10h20 da noite. Tinha mãe ligando: meu filho está aí. Eu falei: não vou tirar não. Sabe, quando Cristo vem, muda tudo. Uma nova vida exige uma nova postura. Só que agora que você experimentou esse novo nascimento, você precisa viver essa nova novidade. Uma vida gerada em Deus recebe dele uma identidade que ele planejou. Uma vida gerada em Deus recebe dele
uma identidade que Ele planejou. Sabe qual é a diferença entre Deus e nós? Quando Pedro veio, vocês sonharam com Pedro, teu filho. Só que vocês planejaram como Pedro seria. Meu filho vai ser assim, bonitinho, parecido comigo, assim, tal. Vai ser homem, vai ser mulher, vai ser... A gente sonha, mas você consegue planejar exatamente como vai ser? Fala assim, é a minha limitação. É ou não é a sua limitação? Mas e quando Deus planeja alguém? Antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já tinha escrito todos os seus dias no meu livro. Estar em Deus é dizer para Ele: Senhor, eu tentei do meu jeito, deu errado, ficou essa droga que está aqui, agora me sujeita à tua vontade, eu quero viver os teus planos. Ele começa a inserir em nós a identidade que Ele planejou. Ele começa a inserir na minha vida, na tua vida, aquilo que Ele sonhou por projeto. Talvez você não consiga entender isso na profundidade, mas você é resposta de Deus para esse tempo. Não, só quem quer viver isso. Você é resposta de Deus para esse tempo. Às vezes a gente quer pedir: Deus, me dá uma resposta. Querido, esteja em Deus, porque Ele quer levantar você como resposta dEle para esse tempo. Tem uma geração perdida, tem uma geração carente, que Deus quer levantar, assim como levantou Paulo. Paulo estava perdido, Paulo estava totalmente fora dos caminhos do Senhor. Mas quando Deus levanta Paulo, Ele levanta Paulo para uma geração que estava perdida. Os discípulos pregando para os judeus, Paulo ele abre o evangelho para os gentios. Paulo ele abre o evangelho para a Ásia. Paulo ele sai, ele doa a sua vida, vivendo: Senhor, a minha vida tem que fazer sentido para esse tempo, para esta geração. Querido, você não é fruto do acaso. Deus levantou você. Você consegue entender isso? Você consegue olhar para quem está perto de você e falar assim: cara, você é uma bênção. De repente você não consiga viver isso, que talvez você não se ache uma bênção. Mas tem gente que só está de pé hoje porque Deus usou a tua vida para levantar. Sabia? Você é uma bênção. Isso é tão gostoso, porque uma vida gerada em Deus recebe dele a identidade pela qual foi planejada. Exige uma nova postura. Deus está te chamando para uma nova postura. E tem gente que acha que ser crente é ser chato. Quem aqui conhece um crente chato? Fala assim: eu conheço. Ah, vocês estão muito modestos. Eu conheço um monte. Tem crente que é chato, é diabo em tudo. Repete comigo: nem sempre é o diabo. Tem gente que é quase pior do que ele. Tem ou não tem? Lógico. O diabo ele já caiu, cara, já está vencido, já está condenado. Mas tem gente que faz questão de condenar um monte junto com ele, de mandar um monte, porque não sossega a língua, não sossega o coração, não sabe tratar, não sabe levantar ninguém. Olha, Deus te fez uma nova criatura, então tem uma nova postura. A tua vida reflete a glória de Cristo, amém? Eu estou louco para chegar na parte de baixo, mas vamos lá. Só que quando você está em Cristo e é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Já que tudo passou, agora tudo se fez. Acende a luz. Tem alguém com identidade aí? Você tem coragem de mostrar a tua identidade para quem está do lado? Repete comigo: glória a Deus ou misericórdia?
Quem viu a identidade aí é glória a Deus ou misericórdia? Seja sincero, tem um pouco que você não vê a sua foto da identidade, tem ou não tem? Como que você mudou? Era bonitão assim? Falando isso, fica de pé, Mário, fica de pé, Mário. Fica de pé, fica de pé. Olha como é que esse homem está bonito, cara. É a glória do Senhor, né? Gilmara deu um trato hoje aí, né? Pode apagar a luz. Mas pensa só comigo, quando você olha a sua identidade, você vê, rapaz, faz um tempão, hein? Esses cabelos. Talvez você não estava num bom dia para tirar essa foto. Ou talvez não estava numa boa vida para tirar essa foto. Dá até vontade de fazer uma foto nova. Mas ainda bem que tudo se fez novo, não é verdade? Só as esposas, quando olha a foto do marido de quando conheceu e quando olha para ele hoje, fala assim, ó, tá lindão. Posso ouvir um glória a Deus delas? Você falou? Eu fechei o olho, não ouvi sua voz. É tão gostoso quando você olha para o passado e vê que muita coisa já mudou, gente. Você consegue lembrar da velha vida de quem estava contigo? Consegue lembrar quantas vezes você chorou por quem estava do seu lado, por quem está do seu lado? Consegue lembrar? Quantas vezes você já teve vontade mas o Senhor não te ouviu? Mudou a tua oração. E Deus veio com restauração sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a vida dessa pessoa. Será que você consegue agradecer a Deus porque Ele ouviu a tua oração? Gente, tudo se fez novo. A novidade do Senhor, ela veio para fazer parte da sua vida. Aliás, Deus não veio mudar parte da sua vida, Ele veio tornar tudo novo. Não adianta você ser meio crente. Só se você quiser ir para o céu, meia pessoa não entra lá. Mas Deus veio transformar tudo novo. Você precisa pegar essa promessa. Talvez você esteja se perguntando então, se acontece na vida de tanta gente, por que não está acontecendo na minha vida então? Se essa novidade acontece na vida de todo mundo, por que não acontece comigo? Lembra que há um tempo atrás eu falei da história do Godoy? Eu falei isso do Godoy, está fazendo aniversário hoje, tá, gente? Ama a tua vida. Por que eu citei o caso dele? Porque já teve pessoas que me procuraram dizendo, pastor, se Deus mudou a vida do Godoy, por que Ele não muda a minha vida? Porque você não faz o mesmo que ele fez. Porque você não se decide como ele decidiu. Porque você não se sujeita como ele se sujeitou. Sabe, não adianta ter uma vida nova com uma velha percepção. Não adianta você falar, não, pastor, agora eu estou na igreja, mas pensar com um olhar antigo. Seu jeito de olhar a vida a partir da sua decisão precisa ser a primeira a mudar. Pastor, por que o senhor está falando isso comigo hoje? Cara, o Espírito Santo está te pegando por dentro hoje. Ele está te catucando por dentro hoje. O seu jeito de olhar a vida é a primeira coisa que precisa mudar. Seus olhos não devem enxergar você como você se via antes. Quando você se olha no espelho, o que você fala a teu respeito? Quando você olha sem maquiagem, quando você está sozinho lá diante do espelho e você olha para você, o que você diz acerca de você? Sabe, seus olhos devem enxergar a Deus.
não devem enxergar a Deus como você via antes, como alguém que estava irado com você. Deus não está irado com você. Deus está dizendo: tem perdão para a sua vida. Ah, pastor, mas eu errei, eu pequei, eu traí a confiança de Deus, eu saí da igreja. O olhar de Deus não muda, Ele continua o mesmo, oferecendo para você perdão, reconciliação, oferecendo para você mudança. Seus olhos não devem enxergar o próximo então como você via antes. Repete comigo: as mudanças mais difíceis da nova criatura acontecem no campo da alma. Você sabia disso? Quando eu digo alma, eu me refiro a sentimentos. Eu me refiro àquilo que você expressa. Nós somos seres racionais, amém? Falando nisso, vou aproveitar esse gancho agora aqui. Eu já ouvi de tanta gente dizendo o seguinte: cara, eu queria ter tanto ter oportunidade de ter um tempo com o pastor. Sabe, é tão difícil marcar uma agenda com ele. Eu queria estar mais perto, eu queria estar mais junto. Alguém já pensou assim aqui? Seja sincero, de verdade. Não? Então vai embora. De repente você está com vergonha, com medo de falar para quem está do lado. Sabe o que eu digo para você? Não é sua vontade não. Porque se fosse a tua vontade, você teria vindo de manhã aqui na igreja. Curso maturidade hoje. Cadê o pessoal que estava no maturidade hoje? Foi ou não foi bom? Respondemos muitas perguntas, não foi? Só que tem gente que quer exclusividade. Eu tenho que, para mim o pastor tem que ser privê, é privativo. Cara, se tu quer tanto estar junto, acorda cedo. Vem buscar conhecimento. Eu vou aproveitar para falar de novo. Quem aqui já fez um dos cursos completo que nós ministramos de manhã aqui na igreja? Pode abaixar. Vou deixar você pensando nisso. Domingo que vem, maturidade é depois do culto da parte da manhã. E é bom demais. Se você ignora conhecimento, não, vamos deixar, vamos embora. As mudanças mais difíceis acontecem no campo da alma. A alma tem a ver com sentimento. Nós somos seres racionais. Quando Deus planeja o homem, Ele fez diferente dos animais. Posso ouvir um glória a Deus? Qual a tua diferença para um cachorro? Pastor, o cachorro é peludo, tem homem peludo também. O cachorro anda de 4 patas. O cachorro tem a orelha comprida. Bem, a mudança, o que distingue basicamente o homem de um animal é o quê? Um é racional e o outro é irracional, amém? Amém? Quando Deus cria um homem, o que Ele disse para Adão? Adão, governe, certo? Certo? Ele lhe dá o governo sobre Adão, ele fala: governe, Adão. E o que Adão precisava governar? A primeira coisa que Adão precisava governar: a própria vida. Administre a sua vida. Juntamente comigo a gente é um. Entendeu? Vamos lá? Bem, o homem foi feito racional e um animal foi feito irracional. Só que o que um cachorro irracional faz? Ele age por instinto. Concorda comigo? Concorda ou não concorda? Posso falar abertamente? Você vai ficar bravo comigo? Pode falar abertamente? Tá. Eu gosto de provocar minha cachorrinha, brincar com ela. Às vezes ela está dormindo, eu pego naquela canelinha dela e... Qual a primeira atitude de um cachorro quando você faz isso? Por que o cachorro morde? Agiu por...
Se o cachorro está andando perto de você e você está parado, ele passa do seu lado, você vai assim, ó, passa. Tu tem cara de quem faz, passa aqui. O que o cachorro faz? Vai dar um susto, por causa do medo, não é verdade? Agora, se o cachorro pensasse, passasse do seu lado, e você fizesse o passe, ele olhar para você e falar: tu tá doido? Entendi nada. Se ele raciocinasse, e eu não ia falar isso, mas como ele é um ser irracional, quando você fala passe, ele assusta, porque ele age por. Bem, se o medo é uma reação de um ser irracional, se o susto é a reação de um ser irracional, você sente medo também? Susto, se assusta? Não estou chamando você de irracional. Eu digo que isso faz parte do homo bios que você é, do ser biológico que quem você é. Você também é instintivo, amém? Só que quando você está em Cristo, quem governa a tua vida? Cristo. A sua natureza humana precisa ser governada por Cristo. Isso não te isenta do medo, mas o medo para você vai ter um novo significado. Isso não te inibe não te isenta de tomar susto, mas você vai se assustar menos, você vai temer menos, porque a razão que Cristo colocou dentro da tua vida, o teu jeito de governar as tuas emoções, a sua alma, quando está em Cristo, ela é diferente. Quando você encontra alguém que não está em Cristo e a crise vem, essa pessoa fica apavorada. Estou errado? Quando alguém mais centrado em Cristo passa por ela, estou falando até de crente mesmo, e encontra um crente apavorado, ele encontra uma pessoa mais centrada e vê nela um reflexo de Deus. O que normalmente essa pessoa pede para outra? Você pode orar por mim? Estou errado? E eu te pergunto, você sabe orar? Você falou que podia falar. Só que às vezes a falta de identidade coloca você num nível inferior da outra pessoa que tem um relacionamento com Cristo. Só que o que Cristo quer que você entenda é que você não tem que ficar no nível inferior. Ele te chamou para o mesmo patamar, Ele te chamou para o mesmo nível, para a mesma condição de governo, para o mesmo nível de autoridade. As mudanças precisam acontecer na sua vida, querido. Jesus, Ele não veio transformar só o teu espírito, Ele veio mudar a tua alma, Ele veio mudar o teu corpo, Ele veio mudar a tua vida, Ele veio mudar a tua história. A tua vida precisa ser uma novidade para esse tempo, para esta geração. Todos nós temos uma alma, porém a nova natureza não é mais regida por ela. Se seu espírito está vivo, Deus não te chamou para ter respostas almáticas. O que é resposta almática? Fala para quem está do seu lado: você não é mais movido pelas emoções. Estou errado? A tua resposta para a vida não tem que ser mais pelas emoções. Não tem que ser mais. Existe uma parte no seu corpo, que é o lóbulo frontal. Eu já falei isso uma vez aqui na igreja, que ele só é exercitado fortemente quando você ora. Se você está indeciso, sabe o que te falta? Orar. O lóbulo frontal, ele é responsável por tomada de decisão. Quando ele é irrigado, ele te dá motivação e te dá sobriedade para decidir. Eu estou dizendo isso para você porque não adianta você mais viver de forma almática. Quem vive de forma almática vive desesperado e desespera outras pessoas. Hoje em dia as pessoas falam que isso é inteligência emocional.
Eu preciso buscar esse meio de pensar. Você precisa pensar com a mente de Cristo. Eu te pergunto, a última vez que você espancou o seu filho, ele mereceu? Ah, pastor, educou ele? Ou você agiu pior que um animal? A última vez que você xingou a tua esposa ou teu marido, ela mereceu? Ah, ele mereceu. Eu te pergunto, você sente orgulho disso? Ou sente vergonha da atitude deplorável que você manifestou? A gente precisa ter menos respostas automáticas e buscar mais decisões espirituais. A velha natureza morreu, amém? Amém? Repete comigo, uma decisão muda tudo. A gente vai encerrar agora. Sabe, a decisão de viver uma nova vida em Cristo, ela não deve partir de uma outra pessoa por você. Fala assim, a decisão é minha. Opa! A decisão é minha. De verdade, se a sua esposa não decidir por Cristo, isso não isenta você de decidir. Sabe, se ela decidir entregar a vida dela para Jesus, isso não garante a salvação da família, isso garante a salvação dela. Está certo que Cristo começa a ser expressado por ela dentro de casa e muda tudo. Mas se a tua mulher está vindo para a igreja, não quer dizer que você vai para o céu por causa dela, não, filho. É uma decisão dela. Se o teu filho está vindo para a igreja, você fala, graças a Deus meu filho está na igreja. Você está disposto a passar a eternidade toda sem teu filho? Ele indo para o céu e você não? Que isso, pastor? Eu não vim aqui para iludir você. Só que quando alguém decide entregar a vida para Jesus, de verdade, possivelmente toda casa será impactada porque uma vida decidiu mudar. Porque um pai decidiu mudar, o filho olha para o pai e fala, pai, o que você conheceu? Eu quero conhecer, isso mudou a tua vida? Quando um filho entrega a vida para Jesus e muda por completo, a família vai olhar e falar, esse menino era tão levado, terrível, e olha o que aconteceu na vida dele. Sabe, eu sei que para muitas pessoas viver um novo pode ser assustador. Isso se dá porque a gente não tem domínio sobre o novo. Agora, quem disse que você precisa dominar sobre o novo? Você precisa entregar o seu governo a Jesus e permitir que Ele governe a tua vida. Se você que está aqui hoje tem plena convicção que o teu hoje pertence a Jesus, seu futuro é consequência desse agora. Te traz paz ou te traz aflição? Sabe, eu não tenho medo do futuro. Alguém aqui tem medo do futuro? Fala assim, ó, Deus já está lá, para quem está do seu lado. Já ou não já? Lógico. Você não domina sobre o futuro. Só que eu tenho umas dicas para te dar, e eu vou encerrar com 3 versículos para você ler. O primeiro deles, acerca do seu futuro, está no Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, 5. Mídia. Eu vou contar até 3 e você vai ler para alguém. 1, 2, 3. Você crê naquilo que está na Bíblia? De verdade? De verdade? Então por que o medo do amanhã? Jeremias 29, 11. Eu amo esse versículo. Jeremias 29, 11. Deus falando, eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz, não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Amém?
está trazendo paz para o teu coração. E por último, 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, vamos ler agora, 3, 4. Ninguém viu, querido, Deus já. Ninguém ouviu, Deus já. Ninguém sentiu, Deus já. O interessante é que tem muita gente que procura outro profeta para revelar o amanhã. Cara, isso é evidência, para com isso. Para com isso. Vou procurar um profeta para saber o meu amanhã. O amanhã já está na mão de Deus, cara. Você precisa aprender a confiar em Deus. Sabe por que você está tão desesperado pelo agora? Porque você não confia em Deus. Você sempre pede uma palavra para amanhã, mas não agradece a Deus pelo agora. O agora é uma novidade na sua vida. O agora é real, é palpável. O agora é vivo, é quente, é respirável. O agora é Deus presente em nós. Eu sou grato a Deus pelo agora. E o agora me traz paz. O agora me traz satisfação. O futuro, Ele já escreveu, Ele garantiu como será, e Ele já está lá. Assim como Deus mudou a vida de Paulo, mudou a minha vida, e mudou a vida de tanta gente que está aqui. A pergunta que fica para você agora: quem quer ser o próximo a ter a sua vida transformada por Jesus? Sai do seu lugar e entrega a tua vida a Ele. Eu quero orar por você. Onde é que está a primeira pessoa? Quer entregar a tua vida para Jesus? Sai do seu lugar e vem. Vem cá, a fugir não. Você trouxe ela no altar. Deus te confiou ela. Você já veio ao altar mais de 5 vezes. Honre o presente que Deus te deu. Cuida da vida dela. Honre Deus. Honre a vida dela. Seja um sacerdote da sua casa, um sacerdote na vida dela. Deus está te confiando alguém para cuidar. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Amém? Cadê a segunda pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus? Sai do seu lugar e vem. Não se baseie por aqueles que você viu e fala assim: para ser crente como fulano, não vou nada. Ei, você precisa ser como Deus te chamou para ser. Sai do seu lugar e vem. Estou aqui esperando você. Poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Tu és um Deus que faz. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim, para que os homens vejam o que o Senhor pode fazer na vida de alguém. Eu creio, Senhor. Eu creio, Jesus. Não quero mais. Transforma. Perdoa os pecados. Perdoa o tempo que ficaram longe. Perdoa, Jesus, o tempo que viveram longe. Mas o Senhor está fazendo hoje tudo novo, de novo. A velha vida acabou. O passado acabou. Pai, o Senhor será glorificado nessas vidas. Essa terra verá o que o Senhor pode fazer na vida daquele que se rende ao Senhor. Ah, Jesus, eu creio no poder do Teu Espírito. Eu creio na transformação que o Senhor pode fazer. Então opera, Pai, sobre esta vida. Opera, Pai, sobre este casal. Opera sobre essa história. Escreve o nome deles no livro da vida.
Pai, que eles vivam exatamente